Eu quero ter tudo e agora. Essa afirmação traduz muito bem o comportamento de uma pessoa que é imediatista. Transtorno comportamental ou uma questão de cultura? Um jeito de ser? Muitas pessoas são influenciadas, né, de maneira muito intensa pela questão da virtualidade, da internet, com relação às compras. Muitas pessoas são bombardeadas com ofertas todos os dias. Por exemplo, as pessoas querem ter saúde, querem emagrecer, mas querem que aconteça isso de maneira instantânea, como um passe de mágicas. Talvez você utilize um remédio, ou você busque algum método milagroso, porque você não sabe esperar. Você não entende que existe um processo para que as coisas ocorram. Outras pessoas talvez busquem aí ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, fazer a viagem dos sonhos. Mas, de fato, você consegue honrar esse compromisso? Você não sabe esperar. Existe um processo para que as coisas aconteçam. Você se sente impulsivo? Quantas vezes você comprou antes de pensar? Como é que você tem lidado com o seu dinheiro? Eu quero deixar 3 características de como você tem lidado com o seu tempo. Isso mesmo, da maneira como você vive o dia a dia, você é extremamente influenciado por essa relação do imediatismo, por o jeito que você está condicionando a sua mente, as suas crenças, e como você está colocando isso, traduzindo isso em maneira nos seus comportamentos, em maneira comportamental. Se você parar para pensar no futuro, não é possível pensar no futuro. A pessoa imediata, ela não consegue planejar uma coisa hoje e executar amanhã. As coisas mudam rápido demais. Todo planejamento, todo desejo, ele passa rápido demais por você, que é imediato, ou que é imediatista. Você não tem tempo para construir o futuro. E a pessoa que vive só o presente? É muito comum, muitas pessoas, também alunos e coaches aí, passam pelos nossos treinamentos e a gente entende que as pessoas tentam viver um presente mais alongado, como se isso fosse todo, né, todo momento, todo movimento da vida dela. Lógico, o futuro ele é construído todos os dias, assim como o passado, ele nos deixa a experiência, né, também as memórias, para vivermos um presente, né, realmente atento às nossas considerações, né, tanto os desejos, nossos pensamentos, nossas emoções, mas viver esse presente onde todo o tempo é imediato, onde eu quero tudo e tem que ser agora, onde eu gasto todo o meu salário numa festa, onde eu faço um compromisso muito maior do que eu consigo assistir, né, do que eu consigo assumir, onde eu faço ali uma dívida, por exemplo, o que é muito comum, né, muito comum, motivado por um forte desejo, eu assumo ali, naquele momento, um compromisso que frustrou todo o passado, tudo aquilo que eu vinha, por exemplo, planejando. E lógico que vai comprometer o seu futuro, porque você está vivendo o presente de uma maneira, né, consciente e responsável, né? Você pode até achar que está consciente. Muitas pessoas vivenciam isso no dia a dia, por exemplo, com relação às ofertas. Ah, mas é a última peça, é 50% de desconto, só tem essa, eu sempre quis, eu mereço. O imediatismo ele vai te dizer que você vai, naquele momento, viver uma realidade que talvez ela não seja uma realidade sustentável, né? Talvez você não consiga viver daí para frente. Não só com relação às finanças, mas você vai se sentir culpado. Você vai se sentir culpada. Você vai olhar para frente e vai ver que você pode ter perdido a oportunidade, né? Ao longo de vários momentos que você podia ir somando experiência, aprender a lidar com seus impulsos, e todos podem ser impulsivos. Todas as pessoas podem, depende do estímulo que isso vai te despertar, por exemplo, esse traço, né, comportamental. Então você vai perder realmente ali o seu planejamento. E aí você vai dizer para você mesmo que você não dá conta, que você é uma pessoa que não leva a sério, que o dinheiro é ruim, que dinheiro é uma coisa amaldiçoada, que é muito difícil ganhar dinheiro. E vou te dizer que você está totalmente errado. Com muita frequência a gente vê os nossos alunos aí
né? Mudando essa relação com o tempo, porque o imediatismo é um comportamento que ele é viciante. Ele é viciante. E o mais comum é a gente ver pessoas que estão endividadas e não saírem das dívidas. É o comportamento imediatista. E aí eu te pergunto, tem a ver só com uma cultura? Tem a ver só com o jeito que a sociedade está levando? Tem a ver só com o capitalismo? Porque quando você fala isso para você, você está criando uma grande desculpa. Você está criando uma grande inverdade. E essa justificativa, ela vai servir só por um tempo. Quando você vê as pessoas prosperando, quando você vê que aquele que poupou pouquinho, todo dia, construiu, né, todo dia um tijolinho, construiu o seu castelo. E você vai estar lá recomeçando. Né? Não tem nenhum problema em recomeçar. A questão é você achar que nunca vai conseguir construir esse castelo. Esse assunto de imediatismo ele é muito interessante, porque leva a gente... Esse assunto de imediatismo ele é muito interessante porque ele nos leva a refletir sobre umas ações que nós, muitas vezes, não faz muito sentido para as pessoas. E aí eu quero convidar você a refletir comigo uma frase. Quem vence o imediatismo consegue enriquecer. Isso é uma frase que nos mostra que não se deve ser imediatista em todas as ações. Algumas vezes você vai precisar ser imediatista, claro. Você vai precisar ser imediatista para conseguir uma vaga de emprego, por exemplo, alguma coisa assim? Sim. Mas para o sentido das finanças, você precisa ter uma cautela, uma certa cautela. E qual é o sentido disso para você hoje, de ser tão imediatista com relação às suas finanças? Você tem mesmo usado esse imediatismo para poder fazer o seu planejamento das ações que você vai desenvolver agora? Porque o imediatismo para você executar as suas ações é bom. Quando você faz o imediatismo para gastar e só perder tempo cada dia que passa, ele não é bom. Você consegue, hoje, esperar antes de consumir alguma coisa ou fazer alguma compra? Você tem conseguido lidar com as suas expectativas quando surge alguma promoção, alguma oferta, alguma promoção irresistível? É a última peça, como o Wallace falou, é a última peça. Eu preciso agora disso, senão vai acabar e eu não vou ter mais. Você consegue segurar essa emoção? Você também consegue ter uma paciência para juntar um dinheiro e colocar esse dinheiro nesse investimento que você acha que é um investimento dessa compra com um pouco mais de paciência, ou você precisa comprar na hora? Para que uma pessoa consiga vencer o imediatismo financeiro, ela precisa aprender duas coisinhas básicas. Primeiro, você precisa saber organizar-se financeiramente, elaborando um planejamento. Com isso, você vai colocar as ações nesse planejamento para que você tenha um futuro financeiro de sucesso. Ao invés de você pegar e comprar o que você tem que comprar agora, o que você quer comprar agora, você pode fazer duas perguntas aí nesse meio. Eu quero mesmo isso ou eu preciso disso? É um bem necessário para o meu futuro ou eu apenas quero e desejo e vou fazer? E se esse bem estiver no seu planejamento, você vai conseguir identificar que muitas vezes você apenas estava alimentando um processo de imediatismo. E o segundo item é colocar em prática as ações que você fez, elaborou, exatamente como elas foram, na ordem que elas foram colocadas. Por isso, você pode usar a meta SMART. É um exemplo de meta que você pode fazer, ela bem específica, ela é focada e ela é de um atingimento de médio
rápido, para que você não seja tão imediatista. E eu quero dar aqui uma informação para você. Eu acho que muitas pessoas não sabem dessa informação, que até 1994, que foi lá na época que foi implantado o Plano Real, as pessoas não conseguiam fazer os seus planejamentos porque as taxas de juros e as taxas de inflação eram muito elevadas. E nesse momento, as pessoas não conseguiam fazer. Por quê? Mesmo que elas fizessem um planejamento, elas optavam por fazer um parcelamento que elas já identificariam naquele momento que as primeiras parcelas seriam mais caras e as últimas seriam mais baratas. Só que hoje não funciona assim. O juro ele vai aumentando cada vez mais. Então, quando você faz um parcelamento, você precisa ter muito cuidado. Você também não pode ter um processo de imediatismo. Eu preciso comprar isso agora. Não, calma. Você pode pesquisar, você pode ver se tem marcas similares tão boas quanto. E aí sim, você guarda o dinheiro, faz o seu planejamento. Em X dias ou em X meses, eu quero ter este bem. Para que você não caia em nenhuma armadilha do imediatismo. Porque o imediatismo financeiro pode nos levar à falência, à UTI financeira, como eu sempre digo.